Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o segundo domingo da Quaresma, nós temos também a presença entre nós da imagem peregrina de São Sebastião, padroeiro de nossa Diocese de Bagé, por ocasião do jubileu dos 60 anos de nossa Diocese. Essa imagem está peregrinando de paróquia em paróquia e chegou até nós. Por meio de São Sebastião, do seu testemunho, a Igreja nos recorda quantas vezes, nos momentos críticos da peste, da fome, da doença, invocou o auxílio de São Sebastião e recebeu, por meio dele, a graça de Deus de preservar-nos da peste, da fome, da seca. De modo que também nos unimos nesta celebração dos 60 anos da nossa Diocese. Como graça de Deus, devemos recordar a gratidão a Deus por tantos e tantas que deram a sua vida para que o Evangelho chegasse até nós, a exemplo de São Sebastião. É neste sentido também que São Paulo nos recorda na carta a Timóteo. Recordemos, Timóteo, esse jovem discípulo, é chamado a cuidar, supervisionar, como dizemos, algumas comunidades. E estas comunidades o têm como bispo. Então Timóteo, jovem, recebe de Paulo, já ancião e cansado, as instruções para como governar a igreja, como educar a igreja. Em uma destas prisões, das tantas que São Paulo sofreu, ele escreve a Timóteo: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. É ao sofrimento que tantos querem escapar nessa vida que nós somos chamados a nos identificar melhor com o Senhor. O Senhor disse que Ele se identifica, Ele é reconhecido naquele que sofre, naquele que é pobre, naquele que é excluído, naquele que é tido por nada. Mas Ele diz que nós podemos nos identificar nele se nós sofremos também por Ele e pela Boa Nova. Este modo de união com Deus tem um propósito, e esse propósito hoje nos é revelado neste Evangelho, conforme nos narra São Mateus, da transfiguração no Tabor. O Senhor leva seus discípulos ao Monte Tabor e ali se transfigura diante deles. Seu rosto brilha como o sol, suas roupas brancas como a luz. A luz é tão clara que nós não podemos ver a própria luz, vemos o que ela ilumina, pois eles viram as vestes do Senhor como a luz, e seu rosto como o sol, o qual não se pode fixar. Ao lado do Senhor aparecem Moisés e Elias. Moisés, o grande patriarca, também profeta de Deus, governante do povo de Deus, que recebeu do Senhor os 10 mandamentos. Está ali Moisés, que recebeu os 10 mandamentos diante do Senhor que deu os mandamentos. E está ali Elias, simbolizando nele todos os profetas que anunciaram a vinda do Senhor. E eles vêm para confirmar o propósito da vinda do Senhor, anunciar o Evangelho da salvação e morrer por nós. Os discípulos que aí estavam com o Senhor ficam muito assustados, ouvem o diálogo, e Pedro diz: quem sabe fazemos 3 tendas, uma para ti, Senhor, uma para Moisés e outra para Elias, porque é bom estarmos aqui. Pedro já queria ficar ali, naquele momento tão belo, um momento assustador, mas tão belo, ficar ali, ouvindo, nada mais fazendo. Nós vamos ver outra cena também no Evangelho, quando o Senhor volta ao Pai, e então Ele manda os discípulos evangelizarem todo o mundo, e eles querem ficar ali. São momentos de alegria, são momentos nos quais se assustam,
mas são momentos que querem ficar ali, querem ficar na presença do Senhor, não querem caminhar, querem parar ali. Pois na quaresma justamente nós somos chamados a caminhar, não a ficar parados. Na quaresma somos excitados pelo Senhor a colocar a marcha da nossa vida, colocar em dia. Por isso a primeira leitura do livro do Gênesis nos narra esta vocação de Abrão, este homem da Caldeia, de Ur da Caldeia, é chamado pelo Senhor. Onde vivia Abrão? Em uma terra no qual tinham muitos deuses. O próprio pai de Abrão era um fabricante de ídolos. E no entanto, Abrão é chamado pelo Senhor a sair de sua terra, da sua casa, da sua parentela, da casa de seu pai, e ir para a terra que o Senhor iria lhe mostrar. Em nenhum momento o Senhor mostrou a terra até que ele chegou no lugar. E Abraão foi confiando. E então o Senhor aqui muda o nome de Abrão. Agora tu vais se chamar Abraão, o pai de muitos. Porque a tua geração, a tua descendência será imensa como os grãos de areia junto ao mar. Mas enquanto permaneceres fiel a mim, assim eu te abençoarei. E todos aqueles que te abençoarem, eu também abençoarei. E todos aqueles que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias são abençoadas a partir da bênção que recebeu Abraão. E essa bênção decorre não de algo muito especial, de alguma obra que fez Abraão, mas de uma obra, antes de tudo, interior, a obediência. Ele ouviu o Senhor e executou o plano do Senhor. Imaginemos como seria se o Senhor nos pedisse que saíssemos de nossa terra, de nossos parentes, deixássemos tudo, emprego, casa, família, levássemos apenas aqueles que nos são próximos para ir a um lugar aonde Ele ainda vai mostrar. Quantos de nós se disporiam a fazer isso? Quantos dos discípulos se tornaram também apóstolos do Senhor, porque deixaram tudo e seguiram as ordens do Senhor? É a este convite que São Paulo faz a Timóteo, que faz também a toda a igreja: sofrer comigo pelo Evangelho. Quem vai pregar o Evangelho sabe que encontrará perseguição, encontrará desafios, encontrará muitas vezes o abandono, mas sabe que não confia nas suas forças, mas confia no Senhor. E essa graça vem do Senhor. Portanto, é nesta caminhada, sair de onde se está e partir em nome do Senhor, que se recebe já o início da graça. E a graça completa recebe-se ao contemplar o Senhor, não parado, olhando, esperando ver o brilho do Senhor, mas sabendo que o Senhor nos guia. E diante da nossa vida, que a nossa vida toda ela é igual, de todo ser humano, com sofrimento, com perdas, com tristezas, num caminho muitas vezes escuro e abandonado, o Senhor vai à nossa frente, mas Ele não pede para ninguém ir de arrasto, e nem espera que nenhum de nós vá se arrastando atrás dele, ou que vá de má vontade. Pelo contrário, Ele pede antes de tudo a resignação. Toma a tua cruz e siga-me. Ele não diz: larga a tua cruz aí que eu vou pegar por ti. Toma a tua cruz e siga-me. Esse é o caminho. E esse é o caminho da quaresma também, o caminho até a Páscoa. Os discípulos quiseram ficar no monte, e o Senhor diz: não, nós vamos descer, aqui não é lugar de ficar, o nosso trabalho é lá embaixo, o nosso trabalho é caminhar, caminhar para anunciar. O que vieram confirmar Moisés e Elias? Apontar que somente Cristo é o Senhor, e que este Senhor, que poderia ter dado a solução ao gênero humano de qualquer outra maneira, decide-se por tomar a decisão mais difícil: dar a vida por nós, não fugir da cruz, não fugir do sofrimento, porque então neste sentido a dor, o sofrimento e a cruz se tornam redentores, quando nós não fugimos deles. E então o Senhor pede a eles: não contem essa visão que tiveram até que eu ressuscite.
Parece-me que eles esqueceram de tudo isso, porque logo em seguida o Senhor anuncia, como vocês bem há pouco ouviram, diz a eles: o Filho do Homem vai ter que ser abandonado, desprezado, crucificado, morto, para que possa ressuscitar. E até o último momento em que o Senhor se entrega à morte, Pedro tenta dissuadir o Senhor, dizer: não é isso, Senhor, não faça isso, nós vamos te defender. Quantas vezes nós temos algum Pedro ao redor de nós que gosta disso também? Não sofra, não, para que ficar sofrendo? Não, abandona isso, vai viver a tua vida, seja feliz, seja alegre, seja vitorioso. O Senhor não nos prometeu vitória, não nos prometeu riquezas, não nos prometeu luxo. O Senhor nos prometeu que quem for verdadeiramente seguidor dele dará um novo sentido ao sofrimento, ao qual nenhum ser humano escapa. Mas este novo sentido vai nos enriquecer, e mais ainda, esse enriquecimento não é de bens materiais, esse enriquecimento é da iluminação que o Senhor traz a nós. Neste domingo somos chamados a contemplar esta luz que o Senhor nos traz. A primeira oração do dia da Santa Missa nos pede isso, que o Senhor nos ajude ao contemplar e meditar sua palavra, pô-la em prática. Não basta ficar como ouvintes da palavra de Deus, mas temos que pô-la em prática. E ao pô-la em prática, então nós somos iluminados pelo Senhor. Cristo é a luz que veio para iluminar todo homem deste mundo. Esta iluminação não é algo psicológico, no sentido moderno de nos trazer alegria. Jesus me veio trazer alegria. Jesus não veio trazer alegria. Quando perguntaram o que veio trazer, ele disse que veio trazer a espada, para dividir aqueles que são dele e aqueles que não são. Quando perguntaram o que veio trazer ao mundo, ele disse: vim trazer fogo. Não veio trazer calmaria, bonança, riqueza, vitória e tantas outras coisas que falsos pregadores teimam em repetir e que não faz parte do Evangelho. Por isso nós também somos chamados a sofrer com o Senhor pelo Evangelho, anunciar com a nossa vida. Isto é certo e seguro. Podemos olhar pelo exemplo de nossos irmãos santos e santas. E hoje aqui contemplamos na visita de São Sebastião. Este nosso irmão Sebastião permaneceu fiel ao Senhor e foi levado à morte, condenado à morte. Por quê? Porque queria manter-se fiel ao Senhor, porque não queria adorar falsos deuses, porque não queria dobrar-se ao imperador, porque não queria dobrar-se aos caprichos do mundo. E então ele é sentenciado a morrer por flechadas. Ele não morre por flechadas, mas morre depois, porque é curado, resiste milagrosamente das flechadas, é curado e depois é morto à espada e a bordoadas. E ele não desistiu. Muitos chegaram a Sebastião e disseram: deixa disso, finge que tu não é cristão para que tu fiques vivo. Muitos chegaram em Sebastião e disseram isso. Muitos nos dias de hoje dizem: cada um viva como quiser. Ou dizem: eu tenho o meu modo de viver como cristão, e o meu modo não aceita estas coisas. Este não é o modo pelo qual o Senhor nos chama a segui-lo. Ele nos chama a segui-lo, se for necessário, em dar até a sua própria vida. Sofrer pelo Evangelho nos dias de hoje significa sofrer também o desprezo, porque o mau exemplo de tantos sacerdotes leva as pessoas a desprezar a Igreja do Senhor. Porque tantos cristãos que não vivem como cristãos dão mau exemplo, e aqueles que não creem debocham da única religião que o Senhor fundou. Também sofrer por isso, não se esconder. Há alguns que dizem assim: eu sou cristão, mas quando começam a rir da igreja, a rir das coisas, a debochar, a falar mal, eu fico quieto, que é melhor não brigar. É melhor brigar sim. Diga que tu é cristão, e que tu está sendo ofendido, e que tu não concorda com os erros, e que estes são os maus exemplos. Seja cristão de verdade, não te esconda. Nosso Senhor diz que aquele que o negar diante dos homens, não será apresentado ao Pai por ele. Aquele que o confessar diante dos homens, será apresentado ao Pai por ele.
Não há outro caminho, não há meio termo. Esse caminho que o Senhor nos pede e que nós queremos intensificar na Quaresma para chegarmos iluminados na Páscoa, é um caminho escuro, não é um caminho de claridade. Esse caminho escuro é o caminho da resignação, é o caminho do sofrimento, é o caminho da dor, é o caminho de aceitar muitas vezes o deboche e o abandono daqueles que não creem. Mas qual o problema com isso? Se alguém tem problemas de querer ser aceitado por todo mundo ou lambido por todo mundo, precisa ir a um psicólogo. Não é na igreja que vai resolver os seus problemas? Portanto, aqui nós seguimos o Senhor. O Senhor que toma a sua cruz e diz: tu também, se queres ser meu discípulo, tome tua cruz e me siga. Não dê mau exemplo. Não se finja de cristão na igreja e fora viva como um pagão. Este caminho da Quaresma nos quer levar então à radicalidade. Essa palavra tão bonita significa aquele que vai às raízes. Às raízes. Nós não ficamos no alto da copa da árvore da fé, nós ficamos lá nas raízes, para ficar bem firmes. Nós não ficamos estacionados, contemplando o Senhor no alto do Tabor, porque sabemos que só poderemos ver um dia a glória do Senhor, este Senhor transfigurado, em seu corpo glorioso, ao lado direito do Pai, se nós também fizermos este caminho com Ele. Este caminho que, repito, passa tantas vezes pelo abandono, pelo desprezo, pelo sofrimento. Sofrimento que para um verdadeiro cristão é redentor. O cristão não é um masoquista que procura sofrimentos, mas é alguém que não quer fugir do sofrimento, porque o sofrimento, entendido como o Senhor nos ensinou, nos leva à salvação. Este caminho, repito, é um caminho escuro. As trevas nos cercam por todo lado. O ambiente em que vivemos, de uma sociedade que já não é mais cristã, ou que talvez nunca tenha sido, onde falta a presença da palavra de Deus, começa muitas vezes as trevas por nossa casa. Na nossa casa não se lê a palavra de Deus. Na nossa casa não se reza em conjunto, em família. Na nossa casa não honramos o Senhor. Não colocamos o Senhor como Senhor de nossa casa e nossa família. Ali já começam as trevas. E essas trevas vão se espalhando. É a minha casa, é a tua casa, é a nossa rua, é o nosso bairro, é a nossa cidade, é o nosso país, é o mundo inteiro, envolto em trevas. Então é no meio dessas trevas que nós temos que caminhar, com uma segurança e uma certeza: quem nos guia, como guia que é, está à nossa frente, é o Senhor. O Senhor com sua luz. Basta mirarmos a luz do Senhor e nós não nos perderemos em meio às trevas. Que o Senhor nos dê esta graça de vivermos essa Santa Quaresma, oferecendo as nossas orações, os nossos jejuns, as nossas penitências, tudo aquilo que podemos oferecer para alcançar o perdão de nossas faltas, para conduzir muitos mais ao Senhor, para que nós também sejamos no mundo pequenas luzes que apontem para o Senhor. Desconfiem, queridos irmãos e irmãs, de qualquer um que diga que siga o Senhor e queira ser luz própria. A luz que nós podemos emanar, a luz que nós podemos mostrar ao mundo, não vem de nós, vem do Senhor. E é esta luz que queremos seguir. Queremos então pedir ao Senhor que nos confirme, nos guarde, nos sustente nessa caminhada desses 40 dias da Quaresma, vivendo, observando o jejum, a esmola, a oração, vivendo esse tempo em maior silêncio, no qual o Senhor pode nos falar e dizer: sai da tua terra, larga aquele pecado, muda esta parte da tua vida. É na Quaresma esse tempo favorável em que o Senhor pode nos falar, mas o Senhor fala sempre no silêncio. Se não fizermos silêncio, o Senhor não fala. Peçamos ao Senhor então que nos ilumine, nos confirme, nos sustente para caminharmos a sua Santa Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.